Olá, caros internautas, simpatizantes da fitopatologia. Estamos hoje aqui com a nossa videoaula sobre manejo agroecológico e doenças de plantas. A agricultura tem uma importância fundamental no Brasil, tanto no que diz respeito ao agronegócio como à agricultura familiar. Na agricultura familiar, o predomínio da diversificação de culturas é uma sinalização muito forte para o equilíbrio biológico e, consequentemente, a diminuição dos problemas relativos aos impactos ao meio ambiente. Tanto que diz respeito à degradação de recursos naturais, tanto relativo ao manejo do solo, como o manejo da própria água, como o manejo da própria planta, do agroecossistema, enfim. Então a agricultura familiar tem uma preocupação muito grande com esse equilíbrio. A agroecologia cada dia mais vem recebendo adesões. Ela contribui para promover uma produção sustentável, considerando os critérios relativos ao ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, produzindo no primeiro momento para o consumo próprio e o excedente destinado à comercialização, além da manutenção do equilíbrio biológico. A agricultura convencional normalmente é caracterizada pelos monocultivos, diferentemente da agricultura agroecológica, onde o cultivo simultâneo de várias espécies vegetais é a regra. Na agricultura convencional, normalmente, as questões ligadas ao monocultivo levam a uma degradação ambiental, mais particularmente relacionada ao solo, sem se falar no aumento dos custos, bem como na relação custo-benefício. Na agricultura convencional, as práticas de campo quase sempre são direcionadas a promover um desequilíbrio ecológico, porque elas não têm assim uma ação mais direta no que diz a rotação de culturas, a questão do manejo do solo com a utilização de adubações orgânicas, de compostagem. Normalmente ela é centrada no uso de adubos químicos, no uso de agrotóxicos. Daí gera a reprodução exagerada de pragas, quer sejam insetos, fungos, ácaros, bactérias, vírus, e isso leva a problemas de fitossanidade no manejo da cultura, ocasionando injúrias, perdas, danos, consequentemente afetando as questões econômicas e a saúde do próprio agricultor. Por sua vez, o uso indiscriminado de agrotóxicos gera problemas de desequilíbrio ecológico. O problema não está no uso, mas no uso indevido, a começar pela falta de um período de carência. O respeito ao período de carência nunca é obedecido. Depois, a utilização de produtos que não têm registro para uma determinada cultura. Além do mais, as concentrações do produto na cauda utilizada. Consequentemente, o desequilíbrio afeta as condições de manejo solo, água, planta, levando
a quedas seguidas da produtividade e até a inviabilidade de produção de uma determinada cultura em um local. A agroecologia é entendida como conjunto de técnicas que trabalham o conceito de produção de alimentos mais saudáveis e naturais, tem como princípio básico o uso racional dos recursos naturais. Também é definida como a produção ou cultivo de alimentos de forma natural, sem a utilização de agrotóxicos e adubos químicos. Dentre as mais variadas técnicas agroecológicas que podem ser implementadas, a primeira delas que nos chama a atenção é o plantio em nível, que deve ser empregado em terrenos inclinados, que vai evitar a erosão. Consequentemente, no caso de doenças cujos patógenos são do solo, evitem muito a disseminação desses patógenos, a propagação de suas estruturas através da água de irrigação. A segunda delas é o consórcio de culturas, o cultivo de duas ou mais culturas realizada ao mesmo tempo e em faixas que variam de largura por causa do tipo de solo e da declividade. Na figura, nós estamos vendo o exemplo de um plantio em um sistema mandala, lá no município de Mauriti, onde a diversificação de culturas vai promover o equilíbrio biológico e, consequentemente, dificultar o aparecimento de doenças. Elas podem até aparecer, mas elas vão ficar limitadas ao nível de dano econômico, não ultrapassando este. A rotação de culturas é fundamental. A finalidade principal é manter a produtividade do solo, como também manter a vida do solo. A economia do trabalho é outra vantagem. O auxílio no controle de ervas, insetos e doenças de plantas, além da manutenção da matéria orgânica. Então, lá no município de Missão Velha, nós vimos à esquerda uma área que foi cultivada com o feijão calpi e logo, fim do ciclo do feijão calpi, foi cultivado o pimentão. O pousio é uma prática que consiste em deixar a área em descanso depois de um ou mais períodos de cultivo. É também de fundamental importância na agricultura agroecológica, como também o é a adubação verde, principalmente quando se trabalha com coquetel de leguminosas. A incorporação dessa adubação verde está levando nitrogênio ao solo. O cultivo e manejo de espécies de leguminosas importantes para a melhoria das condições do solo. Então, adubação verde, compostagem é fundamental. Nós frisamos isso porque não se faz agroecologia sem essas duas práticas. Os sistemas agroecológicos apresentam várias vantagens, dentre elas melhoria na fertilização do solo, no espaço da propriedade, a maior diversidade alimentar, a melhoria das condições de vida ambientais e ecológicas da área. O agricultor vai ter várias espécies que vão servir para a sua alimentação, cujo excedente vai servir para ser comercializado, vai ter um ambiente equilibrado ecologicamente e também uma melhoria na qualidade de vida. Dicas de controle agroecológico. Primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção: toda praga tem pelo menos um inimigo natural. A agroecologia favorece muito a manutenção dos inimigos naturais, principalmente quando trabalha com adubação orgânica e compostagem, principalmente pelo fato de não se aplicar agroquímicos. Segundo, toda planta pode suportar um ataque de praga ou doença. É para isso que existe o nível de dano econômico.
e ele tem que ser monitorado. Terceiro, toda lavoura pode atingir o equilíbrio na natureza sem qualquer intervenção. As coisas ocorrem de maneiras naturais. Quanto menor a interferência do homem, melhor. À esquerda nós estamos vendo aí estrutura de um patógeno do Aspergillus niger. Ao centro, uma folha de abacate com um sintoma necrótico, mas nem por isso o abacate deixou de produzir. Depois os alunos em aula de fitopatologia de campo, identificando pragas e doenças e também registrando digitalmente a ocorrência dessas pragas e fazendo o levantamento do nível de dano econômico. A agricultura convencional comparada com a agroecológica, enquanto na convencional há o predomínio da monocultura, na agroecologia a rotação de culturas e adubação verde, e isso é bom do ponto de vista fitopatológico. Na convencional, depende muito de adubos químicos. Na agroecológica, usa a adubação orgânica, que favorece muito os micro-organismos antagônicos. Na agricultura convencional, a compactação de solo é uma coisa evidente. Na agricultura agroecológica, mais matéria orgânica, mais micro-organismo presente. Agricultura convencional, pouca diversidade de espécies vegetais. Na agricultura agroecológica, a diversidade é elevada. Então, a monocultura, ela trabalha a pouca diversidade. O cultivo de várias espécies favorece uma diversidade não só das próprias espécies, mas também de micro-organismos, principalmente daqueles que são antagônicos de pragas e doenças. Essas são as nossas referências da aula de hoje. O nosso muito obrigado pela atenção.